da pessoa que canta, que toca, que dança, que a capoeira é assim, o congado é assim, a umbanda é assim. Tudo tem uma linguagem que circulam muitos gêneros diferentes. E para vocês, então, qual seria o diferencial do coletivo de vocês? Eu acho que é essa pluralidade de linguagens mesmo. Ter alguém que... Ter 5 mulheres que comungam de uma história parecida, né? Que é de resgatar essa memória, de resgatar uma ancestralidade, de se entender como mulher negra na sociedade contemporânea. Isso une a gente. E as nossas diferenças também, né? Cada uma com sua história. Uma vem da periferia de não sei onde, outra vem de outra cidade, outra vem lá do Governador Valadares, uma trabalha na prefeitura, algumas têm filhos, uma é mãe solo, outra viaja o mundo, sabe? Essa pluralidade de linguagens e de possibilidades de vivência faz a gente conseguir... Eu acredito que ajuda a gente a sintetizar muitas coisas que a gente sente e ainda não consegue elaborar exatamente, sabe? Os nossos processos criativos, eles são muito terapêuticos. Todos passaram por isso, né? Da gente se encontrar e conversar muito, desabafar, contar e ler e tem um trocar. resgate também do afeto, exatamente. né? Realmente Importante. erguer uma história possível mesmo, sabe, de ser registrada, assim. Eu cada vez mais tenho acreditado muito nisso, assim, do registro, como é importante, né? A gente tem uma cultura muito forte da oralidade, isso é muito importante de ser mantido e de ser levado adiante, porque é uma característica do povo negro, é uma característica das pessoas da terra, né, dos indígenas, é uma característica de vários povos diferentes e que a gente consegue manter histórias vivas através disso, né, da língua, da música, da comida, de várias coisas. Arte é história, música é história e tudo é política, né? Muitos grupos, coletivos são reconhecidos pelo seu público como sendo o grupo de rua, de bonecos, palhaçaria, etc. No caso, poderia dizer que o coletivo de vocês é conhecido mais para o lado cênico-musical, como coletivo Negras Autoras é conhecido pelo seu público? Eu acredito que como cênico musical, né? A gente, no começo a gente estava mais musical na ideia, mas aí até por construir um espetáculo que era cênico musical, então a gente trouxe essa coisa da cena, a gente tem pessoas dentro do coletivo, que a Júlia Tizuma, por exemplo, não sei falar se ela é mais atriz do que cantora, mas ela tem o teatro muito forte dentro dela, as artes. A Nath, que vem da música, vem mais da música primeiro e depois do teatro, mas mistura isso. Eu também venho misturando as duas coisas. A Vi Coelho também, que está hoje, Manu. Então é isso, assim, eu acho que a gente traz dentro da gente essa mistura e aí na cena fica cênico musical. E aí trazendo também o quê? Poesia, performance. A Júlia Tizumba, ela escreveu sobre Maurício Tizumba, o pai dela. E outra coisa, né? Tipo, isso de a gente estar em espaços que ajudam a gente a consolidar a história, é muito importante falar sobre isso, porque para mim foi importante ver isso, assim, ela escrevendo sobre o pai, né? Que é uma das nossas grandes referências também. Todos nós temos uma relação muito direta com o Tizumba também, né? Lá do Tambor Mineiro, assim, toda essa história ajudou a gente também a construir muito da identidade que a gente tem. E eu digo isso porque ela escreveu sobre essa pluralidade que ele personifica, né? Ele canta e atua e tem toda essa relação com o congado e ele traz tudo isso para a cena, tudo isso para o trabalho dele, assim. E eu acho que a gente também está, de certa forma, assumindo essa pluralidade, né? Dentro dos processos expressivos de matriz africana, existe muito isso, né? Do performer, né? Da pessoa que canta, que toca, que dança, que a capoeira é assim, o congado é assim, a umbanda é assim. Tudo tem uma linguagem que circulam muitos gêneros diferentes. E tudo isso é atribuído à performance que a gente executa. Então, como o coletivo Negras Autoras traz essa linguagem de outras manifestações de matriz afro-brasileira,
Eu acredito que é muito natural, assim, que todas elas apareçam meio híbridas, sabe? Às vezes, até pra gente é um pouco difícil falar o que a gente é mais, assim. No primeiro espetáculo, a gente estava muito ligada nessa questão musical, e como ela apareceu com mais força, talvez a música tenha estado um pouco mais à frente, mas tinha muita cena envolvida. E no segundo, no Eras, a gente foi dirigida pela Grace Passou e a Fabiana Cosa fez a preparação musical. E elas são a Fabiana, apesar de ter essa carreira musical mais presente, ela é muito atriz também, né? Ela tem uma relação muito direta com a cena e do corpo e da voz em cena, o corpo da voz, né? E isso também agregou muito para o nosso trabalho, assim, que já tem esse viés híbrido, e a Grace também trazendo esse olhar da cena, assim, o Eras, que é o segundo espetáculo, teve um pouco mais dessa característica, mas a gente está sempre transitando nesses universos, né, de tocar, de cantar, de performar, de atuar, tudo meio junto, assim. Essa coisa de colocar em caixas, né? Às vezes é uma coisa mais eurocêntrica, assim. Isso é isso, isso é aquilo outro. E a Nath traz isso que é sensacional, porque somos um grupo afro-brasileiro, assim, influência direta de África, por sermos mulheres negras também, trazemos isso no nosso DNA e na nossa história, assim. Então, é misturado, né? Assim, você reza para poder comer, e aí você dança para poder enterrar a pessoa que faleceu, e é assim, a nossa arte é assim, né?